A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas, programa que aborda os sinais da volta de Jesus. Hoje vamos falar sobre o terremoto no Afeganistão, que deixou mais de 800 mortos. Vamos relacionar esta notícia com a volta de Jesus. Fique conosco até o final do programa. Qual profecia relaciona os terremotos com a volta de Jesus? Olá, André, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É sempre um prazer estarmos aqui participando do programa Painel, Trombetas e Festas. E nós vamos encontrar na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 7, que fala sobre esta profecia da volta do Senhor associada à incidência de terremotos. 24:7, Mateus 24:7, a palavra do Senhor nos fala assim: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E nós encontramos também, tem um outro texto que Jesus também fala, em Lucas capítulo 21, verso 11, ele diz assim: E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então aqui nós vemos Jesus associando o momento da sua volta à incidência de terremotos que nós temos visto acontecer em vários lugares no mundo. É algo que aponta realmente que está próximo à volta do Senhor. Na palavra do Senhor, nós vamos ver alguns momentos que são marcados dentro do projeto de salvação que ocorrem terremotos. Um deles é quando Jesus rende o seu espírito, quando Jesus morre ali na cruz do Calvário. Tem um registro da palavra do Senhor que também acontece um terremoto. Está registrado ali em Mateus capítulo 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então é um detalhe importante. Quando Jesus morreu, houve um terremoto que marcou também aquele momento. E um outro momento importante foi justamente na ressurreição do Senhor, quando está registrado lá em Mateus 28:2, que um anjo rolou a pedra do sepulcro e houve ali um terremoto. Então são momentos importantes que apontam, são marcos importantes no projeto de salvação. E hoje, momento que antecede a volta do Senhor, também é um marco importante, pois vários terremotos têm acontecido e, como vimos nos textos que foram aqui relatados, Jesus deixou claro que essa incidência grande de terremotos estaria associado à sua volta, que estaria muito breve, muito próxima. Um terremoto de magnitude 6 deixou mais de 800 pessoas mortas e ao menos 2.800 feridos após atingir a região leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, no dia 30 de agosto, conforme informações do governo local. A profundidade do abalo foi de 8 quilômetros, o que é considerado raso para especialistas. Eles alertam que quanto mais próximo o abalo é da superfície, mais danos pode causar. Como se formam os terremotos? E por que aumentou o número de terremotos nos últimos anos? Os terremotos são movimentos que acontecem por acomodações ou deslocamento da crosta terrestre, das placas tectônicas que compõem a crosta terrestre, que flutuam ali sobre o magma que está ali, a parte de baixo das placas tectônicas. E é interessante nós observarmos que esse terremoto que aconteceu no Afeganistão, ele foi potencializado por alguns fatores. Um dos fatores ali é que o epicentro foi muito raso, foi muito próximo da superfície, e isso faz com que o dano seja muito maior, a energia dissipada ela seja maior, porque ela está muito próximo da superfície. Outra característica interessante é o tipo de solo que existe ali. É um tipo de solo que, com tremores, ele sofre muito mais, gera muito mais movimentação. E outra característica ali são as construções. As construções naquela região são construções não preparadas para terremotos, então o dano também é potencializado por isso. Aquela região é uma região onde está ali o Afeganistão, onde aconteceu esse último terremoto, é uma região próximo ali do encontro entre duas placas tectônicas importantes, a placa tectônica euroasiática e a placa tectônica indiana. Então é uma região realmente sujeita a muitos terremotos. As placas tectônicas, essas falhas de união entre as placas tectônicas, é uma região onde se dissipa muita energia devido ao movimento relativo das placas, que acontece a todo momento. E esses movimentos eles podem ser convergentes, quando as placas se encontram, vão contra uma outra,
divergentes quando elas estão se afastando, ou transformantes quando elas têm movimentos relativos paralelos ou até mesmo verticais entre elas, né? Então aquela região ali é uma região já sujeita a esses movimentos de terremoto. A pergunta que foi feita, por que essa incidência de terremotos tem aumentado? É importante nós observarmos o crescimento populacional faz com que muitas pessoas se desloquem para lugares remotos, lugares onde antigamente não se existia grandes populações, e essas populações vão tomando regiões que são regiões típicas de acontecer terremoto, mas como outrora não existia população, então os registros não eram algo que eram noticiado. Mas hoje, como a população tem crescido bastante, essas regiões perigosas têm sido povoadas, e é onde essas incidências de terremoto geram uma grande quantidade de vítimas, por isso temos visto tanto noticiário acerca de terremotos. Isso seria apenas um dos fatores, creio que seja um dos mais relevantes. Mas o importante é a igreja ter essa ciência e essa certeza que Jesus está às portas, ele vai voltar, e essa grande incidência de terremotos tem indicado isso, e a igreja está vigilante. O nosso clamor é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A todos a paz do Senhor.